Não ganha a causa quem tem o direito, ganha a causa quem prova o direito. Às vezes você tem o direito, mas você não consegue provar. Isso gera uma frustração terrível. E, como ele é formal, ele tem que cumprir etapas. E essas etapas geram algumas dificuldades. Por quê? Porque o outro também pode provocar essas dificuldades, né? A gente fala do usuário habitual do sistema. Como ele conhece o sistema, ele tem mecanismo de fazer o processo acelerar, mas também tem que fazer o processo parar, porque ele entende o sistema. Então, essa administração, estou falando de um processo, imagina da administração, da gestão, da estrutura do serviço. Primeiro, nós estamos falando de um poder judiciário com uma capilaridade mundial, estamos falando de uma função que existe no mundo inteiro. Só falando de Amazonas, talvez seja fora a Secretaria de Educação, talvez seja a única instituição com cobertura em todos os municípios. Porque a gente tinha uma comarca aqui, um município que não era comarca, mas já virou comarca. Então são 62 municípios do Manaus, só não tinha uma. Ou seja, tem que ter juiz em todos os lugares. E um juiz custa caro. Até porque não é só ele, tem toda a estrutura administrativa. Então a gente tem que ter. E para uma instituição oferecer resultado efetivo, ela tem que ter estrutura física, estrutura de pessoal, e esse pessoal precisa ser qualificado, e estrutura financeira. Estou querendo ensinar o padre nosso ao vigário, querendo ensinar para vocês, mas é a noção que a gente precisa ter. Há muito tempo, o magistrado começou a se preocupar com a gestão administrativa, a gestão financeira, e a gestão de pessoas e a gestão de relacionamento. Então, quero dar as boas-vindas a vocês, sejam muito bem recebidos, explorem esse rapaz aqui. Ele é formado em economia, tem mestrado em economia, e agora ele nos deu a maior alegria, ele virou pai. Consequentemente, eu virei avô. Então, garotos, sejam bem-vindos, sucesso, estudem, né? Tem um ditado chinês que diz: trabalhe muito, como se tudo dependesse do homem. Reze muito, como se tudo dependesse de Deus. Deus vai mover céus e terras para realizar aquilo que depende dele, mas ele não vai mover uma palha para realizar aquilo que depende de nós. Sucesso. Obrigado, gente. Significa que aquele juiz ele tem que julgar todo tipo de ação daquele município. Os municípios maiores, por exemplo, Tefé, Iranduba, Parintins, normalmente tem mais de uma vara, né? Tem uma primeira e segunda vara. Aí, e o nosso tribunal ele tem 26 desembargadores, 170 juízes de primeira e segunda instância. Aí tem os juízes logo no início de carreira, primeira instância, e depois eles vão para a segunda instância. Como o doutor Gilson falou, né, a capilaridade no Amazonas, né, são 62 municípios. E aí ele assume uma vara, ele assume aquele conjunto de processos e ele vai dar andamento. Quando ele alcança um certo tempo de caminhada no cargo de juiz, ele pode ser escolhido a desembargador. É aquele juiz mais experiente que vai revisar a decisão dos outros em caso de recurso. É uma explicação bem simples, é claro que existe muito mais, mas para a gente entender, tá? A diferença, porque a gente vai estar falando normalmente toda hora em desembargador e juiz. E aí para vocês entenderem que o desembargador é aquele que já alcançou um nível que ele tem a função de revisar a decisão do juiz em caso de recurso. No final, é tudo que a gente encontra em alguma lei escrito isso é crime. Aí é crime não. E assim
da área da infância, a adoção, né, um exemplo também de medida de proteção, quando uma criança precisa ser afastada daquela família que está negligenciando, né, a sua criação, é uma medida de proteção, destituição do poder familiar. Aí esse processo ele tramita no juizado da infância e da juventude civil. E aí também depois eu vou explicar para vocês. Agora eu vou entrar na parte da coordenadoria. Daqui a pouco o Caio já fala do seu justo por mim. Vamos lá, Cassiano. Quem somos? A Coordenadoria da Infância e da Juventude foi instituída pela Resolução número 20 de 2010 como órgão permanente de assessoria à presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas nas temáticas que envolvem crianças, adolescentes e jovens. Cassiane faz tudo. Nossa estagiária de jornalismo. Quem assessoramos? Juizado da Infância e da Juventude Civil, que fica aqui nesse prédio, no quinto andar. Juizado da Infância e da Juventude Infracional, daqui de Manaus, fica ali na Estrada dos Franceses. Vara de execuções de medidas socioeducativas, também da capital, também fica no mesmo prédio, no juizado da Infracional. Lá que ocorrem os processos, né, também os processos dos adolescentes que cometem o ato infracional. O ato infracional é como se fosse o crime, né? Não é um crime, ele não comete crime o adolescente, mas comete o ato infracional, né? Análogo ao crime. Primeira e segunda varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes. Essas duas varas, elas ficam no menor Reis. Aí elas já têm uma característica, elas já são varas criminais. Já são crimes, tem muitos processos na área específicos de violência contra a criança, né, abuso, esses crimes mais. Os adolescentes que irão lá são adolescentes vinculados ao projeto? Não, Novos Caminhos são os adolescentes que estão no acolhimento. Então, não tem nada a ver com. Não tem a ver com crime. São os adolescentes que estão sob medida de proteção. Aí o processo deles corre na vara da Infância e Juventude Civil, aqui no quinto andar. Vão situando aí na cabeça de vocês. Acontece de adolescente que passa pelo socioeducativo, né, ele comete um ato infracional e às vezes acaba que aquela família, ou ele não tem família, ou também foi negligenciado, destituído do poder familiar, às vezes esse adolescente vai para o acolhimento também. Né? Acaba que um adolescente ele pode passar pelo socioeducativo e depois ir para um acolhimento. Né? Acontece.
ele é o único poder da nossa federação que não é democrático. Não sei se vocês conseguem ter presente isso, né? A gente não elege, o povo não elege o desembargador, não elege o presidente do tribunal, não elege o ministro do STF. Então é o único poder que não é, em essência, democrático. A gente pode até dizer assim, ah não, mas ele é escolhido, passa por vários critérios e tal, é um aspecto da democracia. Mas não é uma democracia direta como o executivo e o legislativo. Ali também na apresentação tem a missão e visão. A missão do tribunal é realizar a justiça com efetividade e agilidade para garantir direitos e pacificação social. Agora o resto aqui embaixo eu não estou enxergando. Essa é a área que eles estudam. Então vamos lá, vamos ler a missão. Todos lendo a missão em voz alta. Realizar a justiça com efetividade e
se pesquisavam essas modalidades. Como eu faço para tornar o judiciário eficiente? Não adianta uma pessoa reclamar o seu direito, saber que tem direito e reclamar esse direito. Ela precisa ter esse direito reconhecido. No começo dos anos agora, 2020, 2021, para vocês terem uma ideia, só no Brasil, um processo da área de família que envolva algum tipo de recurso, para eles, finalizado, demorava cerca de 5 anos. Processos criminais que envolvam algum tipo de recurso, 9 anos. O meu pai entrou com um processo em 2008 na Justiça Federal. Ele faleceu ano passado e esse processo ainda não foi finalizado. Já tem 18 anos. Então, será que só adianta para ser conciliador e mediador na área de família? Não precisa ser da área do direito. Então a gente tem um administrador, um mediador, a gente tem psicólogo, a gente tem pedagogo, a gente tem físico. Basta você se identificar com essa proposta de não decidir nada por ninguém, mas ajudar as pessoas a encontrarem as melhores soluções para a própria vida delas. E aí, como Para você ver que realmente existe, né, essa exploração do trabalho infantil mesmo. É uma rede que, infelizmente, ainda tem muito o que se fazer. Né? E assim como eu falei, a gente tenta organizar essas operações, às vezes, infelizmente, parece que tem um vazamento de informação. Quando vai acontecer, existe o CCC, lá tem vários tipos de operações com vários órgãos. E aí a delegada, acho que uma investigadora que falou, que uma pessoa falou para ela que tinha um servidor que chegava antes e falava, olha, tal dia eles vão aparecer aqui. Então assim vaza as informações. Então é bem difícil de pegar essa rede, né? Mas aos poucos a gente está trabalhando para isso. Mas aí agora vocês já sabem, se vê uma situação dessa, liga para a polícia se for algo grave, ou então para o Disque 100 e o conselho tutelar. Pode falar. Nacional de Justiça, que é esse órgão superior que faz uma supervisão do trabalho judiciário, ele tem um documento chamado Justiça em Números. Então, muita coisa globalmente eles conseguem divulgar com a atividade e resultado dessas atividades. Uma dica, dessa abordagem que o João fez, sobre a efetividade, nós temos a lei de acesso à informação. Nós temos o princípio da publicidade. Nós somos acadêmicos do curso de administração. É papel nosso, é dever, tanto na questão fundamentalmente da extensão universitária, mas como cidadãos, de contribuir, viu, João, na divulgação dessa efetividade. Eu posso dizer, ao identificar, muito provavelmente essa pergunta é mérito de quê? Eu não sabia disso. Sim ou não? Quem é que sabia de tudo isso? Levanta a mão. Quem não sabia de tudo isso, ele levanta a mão. Opa, então aí há uma dica de que eu posso organizar esses dados e transformá-los em um trabalho, independentemente do CNJ. É um dado que está lá, só que está num universo gigantesco. A transparência opaca. O que eu posso fazer? Eu posso divulgar um boletim, fazer um trabalho que eu vou apresentar lá na disciplina de administração pública ou em qualquer outra. Aí eu vou fazer esse trabalho aqui, o que eu vou fazer? Pegar todos esses documentos
converter no trabalho, fazendo essa divulgação. Como? Posso fazer direto no meu Instagram, no Instagram da UEA, eu vou propor isso, as professoras, enfim, isso é envolvido. Você está entendendo? A questão muitas das vezes é isso. Nós esperamos que alguém faça. CNJ, o Tribunal de Justiça, o juiz, a Maiara, o professor, e nós não tomamos, adotamos o protagonismo dessas questões. Eu acho que mais ou menos esse seu sentimento foi esse, né, de vocês. Como fazer para que nós acessemos, o que disse agora a Maria também, como acessar isso? Né? Eu tenho como facilitar isso, porque eu tenho a informação, só que essa informação não chega a quem tem que chegar. Né? Eu posso fazer esse projeto e aplicar dentro das salas de aula da UEA, nas unidades lá da ESAD, da Normal Superior, já é um trabalho. Só que eu não penso nisso. Eu penso em não sair do meu quarto, eu penso em fazer alguma coisa que alcance 1 milhão de views. Aí não dá. Se alcançar pelo menos multiplicadores, já é muita coisa. Estão entendendo que esses insights de TCC, de trabalho, de projetos, de país, nascem nesses momentos aqui. Inclusive na COIB, nós temos uma mestranda da UFAM, ela já foi nossa estagiária e hoje ela é assistente social voluntária e aquele projeto Transforma, né? Esqueci agora o nome. É o primeiro que eu falei. Porque são tantos projetos de ajuda própria. Protegendo filhos? Protegendo filhos, Ela vai fazer uma ação, né, dia 8 no Palácio da Justiça. Então, o trabalho dela, a dissertação dela é em cima desse programa. E é uma ajuda, né, para o trabalho do projeto, né? Muito bem-vindo esse trabalho conjunto. E outra questão da transparência também é a ouvidoria também. Normalmente as pessoas, quando elas querem alguma informação, né, chega no nosso sistema, que é o SEI, que nós usamos, alguma pergunta, aí nós respondemos conforme a demanda. Todo órgão público é obrigado a fornecer informação, conforme a lei de acesso à informação. Tá? Então fica uma dica aí que vocês já podem converter isso em um projeto de vocês. Lembra a Constituição, controle social, mas também participação social? Isso na prática é participação social. Eu posso dar uma cota. Em quem? Lá no meu condomínio, já é um projeto. Não, eu quero entender o universo completo, Polo Norte, Polo Sul, Marte, Lua, aí a gente não vai dar para fazer não, muita coisa. Entenderam? Então essa é a grande questão que eu acredito que a gente também pode sair daqui para poder dizer assim, pô, vou formular isso aqui, vou perguntar aqui se o professor pode ser o meu orientador. Né? Eu sei que de bolsa você não precisa. Todos os alunos que têm bolsa, quem é que não tem bolsa de estágio? Quem é que precisa de bolsa? Olha, mas já vai ser contratado, não vai ser? Depois vocês olham no site do tribunal, tem no setor de estágio, aqui eu acho que tem administração, né? Tem. Façam o cadastro de vocês, porque eu não sei especificamente. Ou será que as pessoas têm direito de que esse direito seja reconhecido e seja promovido? E aí, nesse caminho, foram desenvolvidas algumas teorias. E, mais comumente, agora no começo dos anos 2000, essas pessoas que estudam a evolução do judiciário, seja por meio do direito, da sociologia, das ciências que envolvem uma cultura organizacional, elas começaram a denominar a necessidade de uma justiça multiportas. O que é uma justiça multiportas? É uma justiça que seja capaz de oferecer a solução, de satisfazer a necessidade das pessoas
na forma que elas precisam. E aí vem se percebendo, vem se desenvolvendo metodologias diferenciadas para cada necessidade. Então, antigamente o que eu tinha? Eu tinha alguém que iniciava um processo, esse processo ia para a mão do juiz, que oportunizava a outra pessoa que estava sendo processada a se manifestar. Depois o juiz abria um espaço para que todos apresentassem as provas que entendiam necessárias e que podiam ser constituídas. Depois esse juiz precisa de um tempo para analisar todas as provas e dizer o direito. E dizer, o João tem esse direito. Aí a Maria Clara ia dizer, eu não concordo, vou recorrer. Aí a justiça precisava mais um tempo para reanalisar tudo e o desembargador dizer, é verdade, a Maria Clara tem o direito, o João não. Então esse é o método tradicional, é aquele que vem na nossa mente quando a gente pensa em justiça. Mas a justiça vem tentando acolher essas necessidades da sociedade e encontrar esses outros mecanismos multiportas. Então, por exemplo, o Sejusc Família, que é onde eu atuo, é o judiciário de solução consensual de conflitos. E ele utiliza a metodologia de conciliação e mediação. O que é isso? É um mecanismo onde as pessoas conseguem resolver seus problemas no judiciário com o auxílio de um terceiro, um mediador, conciliador imparcial, que atua com conhecimento na área de negociação, comunicação não violenta e ferramentas de transformação de conflitos. Para facilitar. Lá, e aí chegou uma criança vendendo bombons e a criança assim, com uma roupa de adulta já, sabe? Toda maquiada, cheia de brilhinho. Linda assim, com veste de crianças, mas muito bem arrumada. E ela abordou, eu e um amigo que a gente estava comendo. E aí ela começou a vender e eu fiquei muito comovida, eu queria muito comprar dela. E aí ela sentou na mesa com a gente, assim. E eu sentia um vazio tão grande no olhar dela, sabe? O comportamento dela como adulta, e ela tinha uma lábia para vender. Eu falei, meu Deus, ela já faz isso há muito tempo. E aí eu até questionei, cadê seus pais e tal? Aí ela falou que a mãe dela estava por aí, enfim. Aí eu acabei comprando coisa dela, e ela toda cheia de lábia, eu confirmei o valor, ela, R$30, num bombom desse tamanho, nem era R$30, era 3, eu acho. E eu acabei pagando o valor para ela. E agora vocês falaram que isso é prejudicial porque acaba, né, incentivando. E aí eu queria saber como ajudar exatamente. Tem um lugar para denúncia? Porque aí passou umas 3 semanas depois, tinha um pessoal lá, eu acredito que até daqui, fazendo eles estavam entregando alguns, tipo governador, falando pra gente não incentivar e até ir atrás daquelas crianças. E foi até engraçado que teve uma criança que quando enxergou ele, já sabia, acho que já avisados, né? Deixou lá o pacotinho dele cheio de bombons e saiu correndo para se esconder desse pessoal que na verdade quer ajudar, né? E aí eu queria saber como ajudar, se tem um lugar para denúncia e as questões das doações, onde eu posso doar e se necessita de alguma espécie de cadastro para fazer essa doação. Então vamos lá. Da área, né? O conselheiro tutelar, ele faz essa visita em loco, né? Mas assim, é uma problemática daqui de Manaus que a gente tenta combater, né, de várias formas, mas não é fácil, porque parece que eles têm uma rede. Se você faz, por exemplo, uma operação no primeiro semáforo, depois você vai em outro e não tem mais ninguém, porque de alguma forma eles se comunicam. Então, até é complicado às vezes de encontrar, mas assim, a SEMASC, que é a Secretaria de Assistência Social do município, eles têm mapeado nessas áreas as famílias que já são reincidentes. Então, assim, pode denunciar no Conselho Tutelar,
Mas assim, não é fácil de tirar. Mas, por exemplo, se o conselho tutelar conseguir verificar a situação dessa criança, ela estiver sozinha, ou então estiver com um adulto que não seja familiar dela, aí possivelmente ela vai para um acolhimento, vão investigar, cadê a família dela? Eles tentam primeiro verificar onde está a família. Se ela não tiver ninguém da família, aí ela vai ficar no SAICA, que é o município, né, o Instituto de Acolhimento Municipal. Mas assim, eu aconselho, se vocês quiserem denunciar, né, ver uma situação dessa, uma criança, você está vendo ali que ela está sendo maltratada, que vendendo alguma coisa pedindo dinheiro, pode denunciar para o Conselho Tutelar da área. Depois eu posso passar tem um documento que tem os telefones. Ok. Né? Às vezes o pessoal reclama que às vezes não atende o telefone, mas assim, qualquer coisa também eu vou deixar o meu celular, porque aí a gente tenta falar com a supervisão do Conselho Tutelar. Porque também tem esses problemas de gestão do Conselho Tutelar, que não é a nossa área, mas a gente sabe que eles não têm toda a estrutura que deveria, né? Tem a questão de transporte, eles não conseguem atender às vezes todas as demandas, né? Mas assim, pode ligar também para o Disque 100, né, que é direitos humanos, qualquer tipo de violência. E se for algo, por exemplo, você vê um adulto agredindo uma criança, né, violência física, uma coisa mais grave, liga para a polícia. Aí, né, com o número daqueles adolescentes que nós acompanhamos. E agora o CNJ nos dá também essa estrutura, eles vão lançar o PNC Digital, que vai ser um aplicativo que a gente vai conseguir acompanhar, né, essas informações desses adolescentes cadastrados. Então eu vou saber, por exemplo, a mãe Margarida, eu tenho 10 adolescentes, não só são meninas, a mãe Margarida. Tenho 10 adolescentes, sendo que 5 estão com jovem aprendiz, 5 estão estudando em determinada escola, hoje já fizeram determinado curso, então a gente vai ter esse panorama, como acompanhar melhor. Né? Eu faço isso, vamos dizer assim, manual, né? Vou montando minhas planilhas, né? E a gente vai apresentando os dados. A Jane, por exemplo, Protegendo Filhos, ela faz o acompanhamento dessas famílias, aí ela tem a planilha dela também, e aí conforme tem a necessidade das visitas, às vezes a própria família entra em contato quando está precisando de um documento, acaba que os projetos eles se interligam, né? Por exemplo, Novos Caminhos, um adolescente precisa se cadastrar no CIE, mas não tem o RG. Então eu já vou buscar o legal todo documentado, que até que a estagiária Fran, levanta a mão, Fran. A Fran que cuida desse projeto junto com a AGMA, que é a assistente social, e aí ela tem uma parceria com a SSP, né? Existe uma planilha que ela faz o agendamento e o abrigo vai lá e leva a criança para tirar esse documento. E aí tudo isso é registrado e a gente no final do ano faz esse levantamento. Até porque o tribunal ele também nos cobra. Né? No final do ano a gente tem que apresentar esses dados. Aí, até que em determinado momento ele foi um garotinho com uma bacia cheia de bananas. Aí ele chegou com a gente e perguntou: vocês têm um telefone para mim fazer uma ligação? Aí, claro, né, a gente não ia dar o telefone na mão dele, até porque a gente não conhecia. Mas aí minha namorada discou o contato que ele falou e botou no viva voz para ele falar. A partir do momento que a mulher atendeu, ele começou a falar, só que a pessoa que estava do outro lado não tinha ciência que estava no viva voz. Aí ele falou: já fui no T3, já vim aqui no Manu, já tentei vender e não consegui. Aí ela: mas continua tentando, vai para outro lugar. Não, mas eu tô cansada, já passei o dia todinho aqui tentando vender, não importa, vai para outro lugar, procura outro lugar para vender. Aí ele só fez desligar os telefones e, tipo, com uma cara de cansado, pegou e foi embora. E naquele momento a gente chegou sem saber o que fazer, sem acreditar na situação que tinha acontecido. Mas realmente é muito real essa situação. Não duvido até Ele que é um espírito da própria vida.
Normalmente as pessoas acham que quando vêm para a justiça é só elas dizerem o que elas querem que elas vão ser atendidas. E a justiça, por essência, ela precisa ser imparcial. Então não adianta só a Adriane dizer que eu pisei no pé dela e que aí o juiz tem que dar uns gritos comigo. O juiz vai dizer, então, Carlos, o que você tem em sua defesa? E aí eu vou falar. E aí pode ser que o juiz, puna você, e não eu. E além disso, a gente alcança essas situações. Como o Dr. Gildo falou, tem situações que aconteceram lá dentro da sua casa e que não tem como provar. Mas aquelas duas pessoas que estão em conflito, elas sabem o que aconteceu. Elas sabem o que elas falaram uma para outra. E entre elas sabem qual a melhor solução. Aí a gente vai refletir sobre é melhor ganhar ou ter paz, é melhor eu continuar nessa briga por vários anos, ou é melhor a gente ter uma oportunidade de recomeçar logo a vida, cada um na sua direção, ou os dois juntos. Eu não preciso provar que a mãe do meu filho é uma bruxa e que eu sou um vagabundo, porque se eu conseguir provar isso na justiça, a criança não vai ficar com um dos dois. Ou ainda, muitas vezes a criança passa a achar que a razão daquela briga, daquele conflito entre as duas pessoas que ela mais ama, é ela mesma. E aí a gente se coloca. Bom, se as pessoas que eu mais amo estão vivenciando esse conflito, por minha causa, o que vai acontecer se eu não existir? São tipos de reflexões que a gente consegue promover. A prática dessas leis e desses decretos, para que essas informações possam chegar ao público geral. Traçando um paralelo com o judiciário, ele tem todas as ferramentas, tem vários ministérios, mas o ponto é que a eficiência dele está, como eu posso explicar, prejudicada, certo? Seja, falou também, seja pelo conhecimento do processo. Quem já vive na justiça para resolver problemas já sabe como parar o processo, já sabe como se esconder da justiça. Então também essa é uma luta para o judiciário, porque quem vive na justiça, quem tem muito problema com justiça, já sabe lá as brechas da lei para parar um processo. Por algum motivo ele tem certeza que ela está lá e está se escondendo. O oficial de justiça não tem poder de invadir a casa de ninguém. Então ele vai dizer assim: ô irmã Evelyn, amanhã, às 4 horas da tarde, eu venho aqui para citar a Evelyn. Se ela não estiver, eu vou citar ela por meio de quem estiver aqui. E aí funciona como hora certa. Por quê? Porque aí a pessoa pode decidir estar presente na hora que o oficial de justiça voltar, ou ela vai ser comunicada de que ela está sendo citada por meio de outra pessoa, porque o oficial de justiça percebeu que ela estava se escondendo, mas estava presente naquele ambiente. Pro endereço, só que a avó dele, que é a mãe desse cara, morava na rua. E o oficial de justiça chegou lá, bateu na casa dele, e ela viu, e ela chegou nele e falou que, ele chegou e falou, fulano de tal, mora aqui? Ela falou, protegendo o filho dela, falou que não. Então ele foi embora. E aí foi outra pega, depois ele mudou de endereço, e aí mandou para esse novo endereço, ele também não estava lá mentindo de novo. Foi uma coisa, o tempo todo com esse oficial de justiça, que até hoje não recebeu essa atenção.
E isso é um de displicência profissional. Por que isso? Porque ou o advogado ou o defensor público que estava conduzindo o processo não pediu a citação por hora certa. E a nossa legislação, ela diz que o advogado, o defensor público, tem que pedir. Então, o Estado de Justiça não pode fazer da cabeça dele.